Saudações a todos e todas. Nesse vídeo vamos falar sobre o grupo simétrico. Vamos mostrar formalmente alguns resultados aparentemente simples, nós vamos fornecer algumas interpretações geométricas e vamos apresentar também resultados mais complicados. Essa apresentação foi feita por Caio Henrique Silva de Souza, meu colega, e por mim, Gabriel Longato Clemente. Bem, vamos lá. Vamos começar com algumas definições e notações que serão bastante úteis na sequência desse vídeo. Sendo n um número natural não nulo, nós vamos denotar por n entre colchetes o conjunto cujos elementos são os primeiros n números naturais, com exceção do zero. Então, esse n entre colchetes vai ser o conjunto formado por 1, 2, 3 e assim por diante até alcançarmos o n. Depois disso, vamos definir o σn como sendo o conjunto de todas as aplicações bijetoras de n em n. Munido da operação de composição de funções, o conjunto σn passa a ser um grupo, que de agora em diante nós vamos chamar de grupo simétrico ou grupo de permutações de enésimo grau. Isso porque nós vamos dizer que um elemento de σn é uma permutação de n elementos. Como acabamos de ver, um elemento de σn consiste somente de uma função bijetora de n em n. Logo, essa função fica definida pela lista finita dos valores que ela assume em cada natural do conjunto n. Portanto, essa notação que vocês estão vendo faz sentido e será que nós vamos adotar. Nela, sendo σ nossa permutação, temos que a imagem do valor 1 é σ de 1, a imagem do valor 2 é σ de 2 e assim por diante até a imagem do valor n ser σ de n. Vejamos agora qual é a ordem do grupo simétrico, ou seja, vejamos qual é o número de permutações que o grupo simétrico tem. Vale destacar que usualmente essa conta que vamos fazer é feita através do princípio multiplicativo, que é a ferramenta fundamental da análise combinatória. Entretanto, nós preferimos aqui uma abordagem mais formal, que faz uso do princípio de indução fraca, porque ela lida com o fato de o grupo simétrico ser um grupo. Vamos lá. Nossa afirmação é que a ordem de σn é n fatorial. Como comentamos, vamos demonstrar esse resultado através do princípio de indução fraca. Para isso, vamos precisar inicialmente de saber se essa afirmação é verdadeira para algum número natural. Isso faremos com a base de indução. De fato, tomando n igual a 1, podemos ver bastante rápido que a ordem de σ1 é 1 fatorial, que é igual a 1, porque existe uma única permutação em σ1, que é aquela que envia o 1 no 1. Também vamos supor que, para algum natural k não nulo, a afirmação do enunciado é verdadeira, ou seja, que a ordem de σk seja k fatorial. Vamos demonstrar então, no nosso passo de indução, que o fato de supormos que a ordem de σk seja k fatorial implica a ordem de σk mais 1 ser k mais 1 fatorial. Para isso, vamos definir inicialmente este ômega-j, que é o conjunto de todas as permutações em σk mais 1 que aplicam o k mais 1 em j. Para isso, vamos considerar dois casos. O primeiro é aquele em que j é igual a k mais 1. Nele, ômega-k mais 1 é o conjunto de todas as permutações de σk mais 1 que fixam o k mais 1. Ou seja, as permutações que aplicam k mais 1 em k mais 1. Desse modo, podemos ver que essa aplicação θ, que sai de ômega-k mais 1 e chega em σk, que envia σ na restrição de σ ao conjunto k, é uma bijeção. Antes de tudo, temos que ver que ela está bem definida. E isso é fácil, porque como σ de k mais 1 é k mais 1, a restrição vai enviar qualquer elemento de 1 até k em algum elemento de 1 até k.
Sendo essa uma objeção, nós conseguimos concluir que o cardinal de ômega k mais 1 é exatamente o cardinal de sigma k. Bem, mas então o cardinal de ômega k mais 1 tem que ser k fatorial, porque, por definição, o cardinal de sigma k é a ordem de sigma k, que estamos supondo ser k fatorial. O segundo e último caso, ele é um pouco mais refinado, e ele é aquele em que o j é menor do que k mais 1. Nessa situação, nós vamos definir a gama j, que é uma aplicação de ômega j em ômega k mais 1, que manda sigma em gama j composto com sigma. Aqui, o gama j é uma permutação do sigma k mais 1 bastante especial. É aquela que vai enviar o j em k mais 1, o k mais 1 em j e que não fará nada com os outros elementos. Ou seja, que levará m em m se o m não for nem j nem k mais 1. Esta aplicação é, na verdade, bijetora, porque podemos definir lambda j de ômega k mais 1 em ômega j, que leva tal em gama j composto com tal. E verificar, então, que as duas composições, gama j composto com lambda j, vai ser a identidade no conjunto ômega k mais 1, e que lambda j composto com gama j vai ser a identidade no ômega j. O ponto crucial dessa verificação se deve ao fato de que ômega j composto com ômega j, ou seja, ômega j ao quadrado, é igual à identidade em k mais 1. Portanto, segue que o cardinal de ômega j é k fatorial, porque a gente já sabe que o cardinal de ômega k mais 1 é k fatorial, devido ao item anterior. Evidentemente, se eu tomar todas as permutações que mandam o k mais 1 em algum elemento do conjunto k mais 1, eu vou estar tomando todas as permutações do sigma k mais 1. Portanto, vale esta igualdade, ou seja, o sigma k mais 1 coincide com a união disjunta de todos os ômega j para j de 1 até k mais 1. Dessa forma, como a ordem de sigma k mais 1 é o cardinal de sigma k mais 1, e esse, utilizando a equação de cima, é a soma para j igual a 1 até k mais 1 do cardinal de ômega j, esse resultado só pode ser k mais 1 fatorial, porque cada ômega j tem cardinal k fatorial, como acabamos de ver. Então, esta soma será k mais 1 vezes k fatorial, que é o nosso k mais 1 fatorial. Vejamos agora sobre a comutatividade do grupo simétrico. Lembramos que, em geral, quando a operação de um grupo é comutativa, dizemos que esse grupo é abeliano, ao invés de comutativo. Isso nada mais é do que uma homenagem ao matemático Abel, do qual falamos no nosso segundo vídeo. Comecemos então com alguns exemplos particulares. Bem, sigma 1 e sigma 2 são grupos abelianos. De fato, o sigma 1 é o grupo trivial e o sigma 2 é isomorfo a Z2, dado que existem somente duas permutações em um conjunto com dois elementos. Logo, como o Z2 é um grupo abeliano, sigma 2 necessariamente é um grupo abeliano. Já sigma 3 não é um grupo abeliano. Para ver isso, considere as seguintes permutações, sigma e tal. Sigma envia 1 em 1, 2 em 3 e 3 em 2. Já tal envia 1 em 2, 2 em 1 e 3 em 3. Se compormos sigma com tal, obteremos a permutação que envia 1 em 3, 2 em 1 e 3 em 2. Já se compormos tal com sigma, obteremos a permutação que envia 1 em 2, 2 e 3 e 3 em 1. Consequentemente, o sigma 3 não pode ser abeliano, porque encontramos nele duas permutações, a saber, sigma e tal, tais que sigma composto com tal não coincide com tal composto com sigma.
Para tratar o caso geral da comutatividade do σn, precisaremos de dois lemas. Vamos considerar o primeiro deles de caráter estritamente técnico. Este lema diz o seguinte: sejam G e H grupos e φ de G em H um monomorfismo, ou seja, um homomorfismo de grupos injetor. Se G for um grupo não abeliano, necessariamente o H deve ser um grupo não abeliano. Vejamos então o porquê. Seja G um grupo não abeliano. Existem, portanto, dois elementos G1 e G2 em G, tais que o produto G1-G2 não coincide com o produto G2-G1. Devido ao fato de φ ser um homomorfismo de grupos, φ de G1-G2 é φ de G1, φ de G2, e φ de G2-G1 é φ de G2, φ de G1. Procedamos então por redução ao absurdo. De fato, se nós supusermos que o H seja abeliano, em particular, φ de G1, φ de G2 deve coincidir com φ de G2, φ de G1. Mas então, usando as igualdades de cima, φ de G1, G2 deve coincidir com φ de G2, G1. Entretanto, sendo o φ uma aplicação injetora, deveríamos ter G1, G2 igual a G2, G1. O que é impossível porque tomamos esses elementos de modo que seus produtos não coincidissem. Dessa forma, o H não pode ser abeliano. Bem, nosso segundo lema diz basicamente que há um mergulho de σj em σk quando o j é menor ou igual que k. E este mergulho é esse IJK definido da seguinte forma: quando eu aplico ele em uma sigma, ele me gera esta permutação, que coincide com a sigma até a posição j e que coincide com a identidade de j em diante. Este mergulho, claro, é um monomorfismo de grupos. Uma verificação plausível é de que se j for menor do que k, então este monomorfismo é não sobrejetor. Temos, então, todas as condições para verificar que se n é maior do que 2, então σn é um grupo não abeliano. De fato, acabamos de ver que σ3 é um grupo não abeliano. Portanto, é suficiente verificarmos que σn é um grupo não abeliano para n maior do que 3. Entretanto, a aplicação J3n é um monomorfismo por conta do segundo lema. Então, necessariamente, o σn é um grupo não abeliano, por conta do primeiro lema. E assim temos na nossa afirmação. Vejamos, então, a interpretação geométrica do grupo simétrico. Pedimos bastante atenção agora, por dois motivos. O primeiro deles é a beleza da interpretação geométrica que mostraremos. O segundo se deve ao fato de o resultado que vamos apresentar nessa parte ter uma demonstração bastante técnica, apesar de ser demasiado intuitivo, como pretendemos deixar claro mais adiante. Comecemos com o grupo simétrico σ1. Ele pode ser visto como a aplicação que leva um ponto em um ponto, que é a identidade. O grupo simétrico σ2 pode ser visto como o conjunto das duas aplicações que enviam um segmento de vértices 1 e 2 nele mesmo, mais o primeiro à direita como a identidade e o segundo à esquerda invertendo o nome dos vértices. O grupo simétrico σ3 pode ser visto como o grupo de todas as simetrias do triângulo equilátero. Um bom exercício é, olhando para esta imagem, identificar quais simetrias e como elas surgiram a partir do triângulo inicial que está localizado ao centro. Vejamos então uma interpretação geométrica para o grupo simétrico σn. Na descrição desse vídeo você encontrará um link que o levará para um material complementar que explicará em detalhes tudo o que for dito nesse momento. Vamos começar considerando um conjunto Xn composto por exatamente n elementos de Rn-1.
Nós vamos dizer que esse conjunto Xn é linearmente independente se os seus elementos não estiverem todos contidos no mesmo hiperplano afim do Rn-1. Vamos dizer também que o n-1 simplexo gerado por esse conjunto Xn é o conjunto de todas as combinações lineares convexas dos elementos de Xn. O grupo simétrico σn vai coincidir, claro, a menos de isomorfismo, com o grupo das simetrias de um n-1 simplexo regular. O resultado que vamos mostrar adiante vai nos dizer que toda a face de codimensão 1 de um n-1 simplexo regular vai ter o σn-1 como grupo de simetrias. De fato, olhando para esse 3 simplexo regular em R3 que podemos ver à direita, nós podemos concluir que se tomarmos todas as simetrias que fixam um de seus pontos, ou seja, um de seus vértices, por exemplo, x3, essas simetrias serão, basicamente, as simetrias do 2 simplexo regular formado por x1, x2 e x4. Esse 2 simplexo regular é uma face de codimensão 1 do 3 simplexo regular gerado por x1, x2, x3 e x4. Vejamos então o resultado que queremos demonstrar. Ele nos diz que se n é um número natural maior do que 2, então necessariamente existem n subgrupos distintos de σn que são isomorfos a σn-1. Geometricamente, esse resultado não é complicado. De fato, ele nos diz que para cada uma das n escolhas de vértices que nós temos em um n-1 simplexo regular, as simetrias que fixam um desses vértices consistem basicamente nas simetrias do n-2 simplexo regular que é gerado pelos outros n-1 vértices desse n-1 simplexo regular. Esse n-2 simplexo regular é uma face de codimensão 1 do n-1 simplexo com o qual começamos. O fato de supormos que o n é um número maior do que 2 ficará claro no decorrer da demonstração, que nós veremos agora. Primeiro, fixemos algumas notações. Tomaremos o j como um número entre 1 e n e definiremos o conjunto nj como sendo o conjunto n com exceção do elemento j. Definimos também a aplicação f índice j, que parte do nj e chega em n-1. Ela age como a identidade se o x for menor do que j e ela age como a subtração por 1 caso contrário. Temos que essa aplicação é uma bijeção entre o nj e o n-1. Para ver isso, é suficiente notar que sua inversa é dada por esta aplicação. fj a menos 1, que parte de n-1 e chega em nj, e ela age como a identidade se o y for menor que j e age como a adição por 1, caso contrário. Definimos também a aplicação γj, que parte de σn-1 e que chega em σn, que vai enviar toda a permutação sigma em γj de sigma, no qual γj de sigma é j, se o x for j, e ela é esta composição que vocês veem, fj-1, sigma fj, caso contrário. Temos alguns fatos a verificar sobre essa aplicação γj. O primeiro deles é que γj está bem definida. Para isso, tomaremos uma permutação sigma em σn-1. Bem, para ver que γj de sigma de fato pertence ao σn, ou seja, de que de fato é uma bijeção, basta notar que sua inversa é dada pela fórmula que vocês veem. Esta é uma verificação imediata e, portanto, não a faremos aqui. Temos também que γj é um morfismo de grupos, ou ainda, se preferirem, um homomorfismo. Para ver isso, consideremos duas permutações, sigma e tal, pertencentes a σn-1.
Uma vez que a composição de aplicações que fixa J, temos que γj de sigma composto com γj de tal calculado em J resulta em J. Por outro lado, γj de sigma composto com tal calculado em J, por definição, é igual a J. Também, para todo x em nj, γj de sigma composto com tal verifica a esta igualdade que vocês podem ver. Consequentemente, devido à definição de igualdade de funções, temos que γj de sigma composto com tal é igual a γj de sigma composto com γj de tal. Logo, γj é realmente um morfismo de grupos. Também temos que γj tem como imagem o conjunto das permutações que tem j como ponto fixo. De fato, veremos o seguinte, que a imagem de γj é ômega-j, no qual o ômega-j é o conjunto de todas as permutações de sigma n para as quais j é um ponto fixo. É imediato que a imagem de γj está contida em ômega-j, porque, por definição, γj de sigma aplicado em j é j para toda sigma. Por outro lado, se eu tomo uma permutação tal pertencente ao γj, nós temos que γj de fj composto com tal restrita ao nj composto com fj menos 1 tem como resultado o tal. Logo, temos também que tal está na imagem de γj. Dessa forma, o ômega-j está contido na imagem do γj e, portanto, segue a afirmação. Outro fato importante é ver que γj é uma aplicação injetora. Para isso, tomaremos duas permutações sigma e tal em sigma n-1, de sorte que os γj de sigma sejam γj de tal. Mostraremos que o sigma só pode ser tal. Por definição, γj de sigma aplicado em x é γj de tal aplicado em x para todo x em n. Em particular, γj de sigma aplicado em x é igual a γj de tal aplicado em x para todo x no nj. Ou seja, esta composição que vocês veem coincide em sigma e em j para todo x em nj. Logo, sigma de fj de x é tal de fj de x para todo x no nj. Dessa forma, uma vez que a fj é bijetora, nós temos que sigma de y é igual a tal de y para todo y no n-1. E isso prova que o sigma é igual a tal e, portanto, que a γj é realmente injetora. Temos também que ômega-k é diferente de ômega-m se o k for menor do que m. Para isso, é suficiente ver que sempre existe uma permutação que tem k como ponto fixo, para a qual m não é um ponto fixo, e vice-versa. Ou seja, que existe uma permutação que tem m como ponto fixo, para a qual k não é um ponto fixo. Dado que estamos supondo n maior do que 2, são sempre possíveis as permutações dessa tabela, que comprovam justamente o que acabamos de afirmar. Consequentemente, o sigma n-1 é isomorfo ao γj, que é o subgrupo de sigma n composto pelas permutações que tem j como ponto fixo. Além disso, se o n for maior do que 2, existem n subgrupos γj distintos. Terminamos então a nossa afirmação.